Vamos dar início à palestra da noite de hoje e vamos pedir ao nosso amigo Rogério para fazer a leitura de preparação do ambiente. Boa noite a todos. Contemplas mais longe. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado por focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais são departamentos do universo. Observa a tua experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu mundo interior conforme o material de reflexão que acolhe na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno de ti parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teus esforços. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a tua mente. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação, aquilo que pensas dela. Emmanuel, médium Chico Xavier, do livro Pão Nosso. Para a prece inicial, convidamos Leones. Boa noite a todos. Vamos continuar com os nossos sentimentos elevados, rogando a Jesus, o nosso benfeitor maior, para que tenhamos uma noite rica de aprendizado, de renovação das nossas energias espirituais e do nosso propósito de nos tornarmos criaturas mais felizes, mais humanas, mais próximas do nosso Pai, o Criador. Rogamos a presença dos nossos benfeitores espirituais para que eles nos assistam a todos, e em particular o nosso companheiro Isaac, trará a mensagem desta noite. Obrigado por tudo, Jesus, e que teu amor se faça sempre presente no nosso coração. Que assim seja. Então, antes de iniciarmos a nossa palestra, o senhor Mendonça vai, mais uma vez, declamar suas poesias. Meus amigos, nós vamos trazer esse poema belíssimo sobre a alma. É o canto dos espíritos sobre a água. É um poema do alemão Goethe, famosíssimo pela sua obra, e nos fala aqui de uma forma muito suave sobre as passagens da alma. Poderíamos dizer os caminhos, os nossos caminhos. A alma humana se parece com a água. Vem do céu, para o céu sobe. E novamente para baixo, à terra precisa ir, mudando eternamente. Desce do alto, do íngreme rochedo, a jato puro,
Então, eleva-se mansamente em ondas de nuvens para a rocha escorregadia. Domina veladamente, rumoreja em silêncio para dentro da profundeza. Escolho erguido contra a queda, espumeja contrariada progressivamente para o abismo. No leito raso, arrasta-se para os prados, e no mar sereno contemplam sua face todas as estrelas. O vento é da onda, gentil galanteador. O vento mistura a partir do fundo vagalhões espumantes. Alma da pessoa, como te parece com a água? Destino da pessoa, como te pareces com o vento? Muito obrigado. Então, vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje com o tema A Vingança do Perdão, um tema muito importante, e nosso expositor é nosso querido Isaac. Meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. É com muita satisfação que eu retorno a essa casa, ao Centro Espírita William Crookes, uma casa tradicional e que já tem seu nome marcado no movimento espírita alagoano e brasileiro. E hoje é com muita alegria que eu venho falar de um tema que me chama muita atenção: o perdão. Que, como na poesia que o professor Mendonça leu agora há pouco, a água também, entre tantos exemplos de virtude, é um exemplo de perdão, de resiliência. E é preciso ressaltar quanto a natureza nos dá exemplo de virtudes importantes. Queria também parabenizar o irmão Caio Ventura pela bela apresentação musical, com músicas autorais, inclusive, muito belas, né? Daqui a pouco tempo estarão no CD, se Deus quiser. E também hoje nós não poderíamos deixar de falar do perdão, sem falar da sombra do perdão, que é a vingança. E fazendo um retrospecto histórico, desde os primeiros tempos da humanidade até os dias atuais, sempre houve uma resposta para um crime, uma ofensa praticada. E a gente gostaria de dividir de maneira didática essa resposta ao mal praticado em 3 momentos. No primeiro lugar, nós chamamos de desproporcionalidade da vingança. Porque antes das primeiras civilizações, como sabemos, entre os povos primitivos, não havia limites no revide à agressão, atingindo não só o ofensor, como também todo o seu grupo. Acho que tá. O outro microfone é melhor, né? Tá. Oi. Então, entre os povos primitivos, antes das primeiras civilizações, os povos se dividiam em grupos, em tribos, em clãs. E quando um membro de uma tribo feria, matava alguém de outra, não apenas aquele que feriu era penalizado, na maioria das vezes, mas sim toda a família, toda a tribo. Então era uma vingança desproporcional. Não havia lei, não havia limites, coisa que ainda acontece nos dias de hoje em menor proporção. E aí, no segundo momento, nós chamamos de proporcionalidade da vingança. Foi com
com a vinda da lei de Talião. A lei de Talião, ela foi inserida em várias codificações. Entre o povo babilônico, o Código de Hammurabi, entre os sumérios, inclusive entre o povo hebreu. Moisés, no seu Pentateuco, inseriu essa lei, a lei de Talião. Talião que vem de talhos, igual. Ou seja, devolver da mesma forma, igualmente, retaliar. Apesar de parecer cruel para os nossos olhos de hoje, nós vamos perceber que a lei de Talião já foi um avanço para a época, colocando limites ao poder punitivo, à vingança. Ainda existia a vingança, uma vingança institucionalizada, mas só que ela tinha limites. É olho por olho, dente por dente. Se eu matasse alguém, eu seria morto, não minha família toda. Se eu matasse o filho de alguém, mataria o meu filho. E não todos os membros da família. Então, apesar de ser cruel, apesar de ainda ser torturante, aquele que roubava tinha a mão arrancada. No Deuteronômio tem a passagem clássica que marca essa lei. O teu olho não perdoará. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E aí, nós passamos, depois dessas primeiras civilizações, para um terceiro momento, o momento mais importante da humanidade, que nós chamamos de desproporcionalidade do perdão. No Evangelho, no Novo Testamento, que veio com Jesus. Nós sabemos que Jesus faz inúmeras referências, não só faz referências, mas passagens em que ele viveu o exemplo do perdão, a virtude do perdão. Nós podemos citar aqui algumas, quando ele recomenda a Pedro, Pedro, perdoa não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. A parábola do credor incompassivo, a parábola do filho pródigo é um exemplo de perdão. Quando Jesus, na cruz, diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E entre outras inúmeras passagens, o próprio Pai Nosso, existe a citação e a recomendação ao perdão, entre tantas outras. Isso tudo para nos chamar a atenção para esse instrumento valioso, importante para a nossa evolução, para a evolução humana. Não é à toa que Jesus usaria tantas passagens e tantos momentos para falar de algo que não fosse tão importante, tão relevante. Então nós podemos concluir que o perdão é um dos maiores apelos que Jesus faz à humanidade. Não é só uma orientação, uma recomendação. É um apelo, é uma conclamação. Isso me faz lembrar aquela passagem do livro, o belíssimo livro Paulo e Estevão, o Chico Xavier, através de Emmanuel. Quando Paulo, em desdobramento no sono, vai encontrar com a sua amada Abigail. E Abigail dá uma série de orientações a Paulo para ele seguir rumo à sua missão de divulgar, de disseminar o Evangelho pelos 4 cantos do mundo conhecido à época. E Abigail, em primeiro lugar, diz a Paulo: Paulo, ama. Depois, em seguida, Paulo trabalha. E segue dizendo: Paulo, espera. E nesse momento, o apóstolo dos gentios faz uma pergunta a Abigail: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho de Jesus com a indiferença humana? Como conciliar? E aí é quando Abigail responde: perdoa. E essa frase, eu gosto de citar ela porque ela chama a atenção para 2 pontos em que iremos falar aqui hoje. Porque fala o seguinte: que a mágoa que alguém nos causa não é o que conta, mas como reagimos a ela. Jesus nos ensina que muitas vezes nós não podemos evitar o mal que alguém quer nos causar,
mas depende de nós escolher como reagir à ofensa, ao crime praticado. A mágoa, a ofensa proferida está no terreno do outro, onde nós não podemos acampar. E a reação, a forma de lidar com aquilo que recebemos está dentro de nós, cabe a cada um de nós. E assim nós vamos perceber, meus amigos, que o perdão, tanto o perdão quanto a vingança, são duas reações. Ninguém precisa perdoar se não for atingido, se não for ofendido, se não for atacado. Da mesma forma, ninguém precisa se vingar se alguém não cometer algo contra essa pessoa, não ofender, não humilhar, não constranger. Então a gente percebe que o perdão e a vingança são dois efeitos. E quando a gente fala em efeito, principalmente dentro da doutrina espírita, nós vamos logo buscar a causa. E qual a causa? O que nos leva, o que nos move a se vingar? Senão o orgulho. Achamos superior ao outro que não pode pisar no nosso calo, porque senão nós teremos que pisar ainda mais forte no pé do outro. E por outro lado, o que move o perdão, o que é que nos faz perdoar? Senão a humildade, o oposto do orgulho. A causa é a humildade, o efeito é o perdão. Por isso não importa quantas vezes perdoamos, porque Deus não faz conta. Importa o quanto nós estamos se esforçando para buscar ser mais humildes e diminuir um pouco o nosso orgulho. Porque aí nós vamos partir da essência. Não vamos sair daquela linha, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. E para o âmago mais profundo, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser menos orgulhoso. E, consequentemente, o perdão virá. O perdão virá. Não adianta ser da boca para fora. Quem já não viu alguém dizer, eu perdoo aquele ser inferior para não me rebaixar a ele. A gente vê que o que está movendo essa fala é orgulho. Então não pode ser perdão. Perdão não é superior. Quem perdoa não pode se achar superior a quem está sendo perdoado. E aqui eu trago alguns exemplos da obra do psicólogo clínico, que é também um renomado palestrante espírita, Rossandro Klinger, meu conterrâneo lá da Paraíba. Ele tem um livro chamado Auto Perdão. E ele nos diz algumas hipóteses que não necessariamente se confundem com o perdão. Por exemplo, ele fala esquecer. Nós podemos perdoar e não necessariamente esquecer. Até como forma de aprendizado. Porque se alguém lhe engana, se alguém passa a perna em nós, em vocês, a gente deve esquecer a dor da mágoa, mas devemos lembrar do fato para não ser enganado novamente. Então o fato de esquecer pode até ser esquecido em determinada situação, mas na maioria das vezes nós precisamos aprender com aquilo pelo qual passamos para não recair no erro e no engano novamente. Perdoar também não quer dizer confiar. Nesse caso, Rossandro dá até um exemplo de uma pessoa, um funcionário que foi pego roubando o patrão no supermercado. E aí o funcionário foi demitido, o patrão pagou todos os direitos ao funcionário, perdoou, mas no segundo momento em que aquele funcionário resolveu pedir emprego novamente a ele, o patrão não deu emprego novamente. E nem por isso ele deixou de perdoar. Ele disse, eu lhe perdoo, mas eu ainda não confio em você. Porque a confiança, ela, num piscar de olhos, pode ser quebrada, mas demora um bom tempo para ser construída. Então eu posso perdoar e não necessariamente confiar naquela pessoa, pelo menos no primeiro momento. Pelo menos no primeiro momento.
até essa construção se refazer. O Sandro também nos traz que perdoar não quer dizer sempre reconciliação. Porque a reconciliação depende de duas pessoas, ela é bilateral. E o perdão não, o perdão é unilateral. Eu perdoo, ponto. E a reconciliação já depende do outro. O exemplo que ele nos traz é da mulher que pega seu marido cometendo adultério, um ato de traição, e mesmo assim o perdoa, mas pede o divórcio, porque não tem condição de se reconciliar matrimonialmente. Psicologicamente ela não consegue conviver com aquele que o traiu. O que não quer dizer que ela não perdoou. Ela perdoou e pediu o divórcio. Não tinha mais condição. Tinha sido quebrado aquele vínculo. O que não impede de haver a reconciliação. Só que muitas vezes isso é usado para trazer a margem de que é necessário se reconciliar para perdoar. É necessário viver, no caso desse exemplo do matrimônio, voltar a viver. Se for possível, que ótimo. Mas não pensemos que se assim não agimos, nos reconciliando, convivendo, voltando a conviver novamente, que não estaríamos perdoando. Não. Outro exemplo é perdoar não quer dizer aprovar o equívoco. Até tem essa citação de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, quando ele nos diz que o objetivo não é destruir o pecador, mas o pecado. A questão aí, muito às vezes a gente nota, principalmente no movimento espírita, que pelo fato de a gente estar estudando o evangelho, tentar buscar em prática, se confunde o espírita até de certa forma com o bobo, que pode fazer tudo que ele vai aceitar. Tudo que fizer, não, está certo. E não é bem assim. E quem mostra isso bem, além de Jesus, nosso mestre maior, eu lembro de uma palestra de Divaldo, em que ele nos conta que estava numa fila do aeroporto rumo a Salvador. Ele estava esperando no check-in e ele disse que chegou uma pessoa a furar a fila logo na frente dele. E ele de imediato chegou para o cidadão e disse: o senhor furou a fila. E o cidadão deu de ombros e disse: mas eu estou com pressa. E Divaldo retrucou: todos aqui estão com pressa também, por isso chegaram mais cedo. Onde é que o senhor vai? O senhor falou: eu vou para Salvador. Aí Divaldo completou: eu também. Por favor, se dirija ao final da fila. Isso que Divaldo nos mostra é não aceitar o abuso, o excesso, achando que isso está sendo benéfico para o outro. Até porque passar a mão, os pais e mães aqui sabem bem disso, eu também sou pai, passar a mão nem sempre é o melhor remédio. Passar a mão sim na pessoa que errou, mas não no que cometeu, não no pecado. Como Divaldo fez, gentilmente, de maneira educada, convidou aquele cidadão a se dirigir ao final da fila. E a gente muitas vezes deixa passar, não vou criar caso, achando que está fazendo o melhor. E não é bem assim. Nós, como cidadãos, devemos lutar pelos nossos direitos. E sobre o perdão, mais especificamente, nós podemos dizer, isso não é novidade, que é o filtro que retém o mal, tanto para mim como para o outro. Porque quem atinge, quem ofende, está espalhando uma corrente negativa. E no momento que a gente dá aso, deixa o nosso vaso se contaminar, se contagiar com aquela vibração, acaba que você está dando corda, dando cadeira para o mal sentar. E usando esse filtro, a gente quebra a corrente, corta o fio e a corrente elétrica negativa não vai passar. E é tão interessante que a gente percebe que aquelas pessoas que se ofendem, parece que ainda são mais ofendidas. E quando você mostra que não se ofendeu, que não se atingiu, aí você quebra esse ciclo. Por isso que é importante usar esse filtro, o filtro do perdão. E perdoar também, nós não podemos esquecer,
é compreender essa lei divina de causa e efeito. E aqui eu lembro do caso de Chico Xavier e seu grande amigo Arnaldo Rocha. Eles estavam desbravando ali o espiritismo em Uberaba, na década de 50. E Arnaldo, logo no início, já estava meio desanimado e falou para Chico: Chico, eu não aguento mais não. É muita ofensa, é muita pedrada. Toda hora a gente está apanhando. E Chico, naquela sua calma, na sua serenidade, responde a Arnaldo: Arnaldo, meu filho, tenha paciência. Dê graças a Deus, porque agora você está apanhando, mas antes era você que batia, era você que agredia. E aí a gente tem que saber, a gente tem que aprender a deixar de ser um pouco agressor e também saber um pouco ser agredido. Não sendo tolo, como já foi falado, mas com dignidade e com empatia. E o que reforça ainda mais a lei de causa e efeito é aquela passagem em que Pedro, lá com Jesus, no Getsemane, no momento em que o servo do sumo sacerdote vai prender Jesus, Pedro tira sua espada e corta a orelha do servo. E Jesus de imediato o repreende. Pedro, Pedro, embainha tua espada, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. Então Jesus estava nos trazendo, de uma maneira literária, a lei de causa e efeito. O mal que a gente faz, a gente também vai receber. É uma lei, não é castigo divino, é consequência. E aí, eu gosto sempre de lembrar os dois lados da mesma moeda. Da mesma forma que a lei de causa e efeito serve para o mal, serve para o bem também. Então, nessa passagem de Pedro, a gente pode ver que também existe uma recomendação de Jesus aí. No direito a gente chama da interpretação a contrário senso, nas entrelinhas do texto, do trecho. E aí, na mensagem de Jesus, a gente vê que ele disse também, ele não precisava se estender, mas ele disse também: Pedro, perdoa, porque quem perdoa também será perdoado. É o que está nessa mensagem. Perdoa, Pedro, porque quem perdoa também será perdoado. A lei de causa e efeito, o bem e o mal que é feito. E o ato do perdão, essa virtude, também é uma forma de aceitarmos a paternidade divina. Aquela passagem que Jesus, uma das passagens mais belas, que eu acho, do Evangelho, está no Evangelho de Mateus, quando Jesus nos diz: amai aos vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, responder à ofensa com perdão é reconhecer que nós somos filhos e que todos são irmãos, que nós somos mais do que criaturas, que nós sabemos o que estamos fazendo. E diante disso, é necessário que não neguemos essa paternidade. E o perdão, a resposta do bem, é uma forma de aceitar a criação divina. Aqui é uma passagem de Santo Agostinho, que eu trago, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Santo Agostinho nos diz que é preciso compreender que para chegar a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Quando eu vi esse trecho, não há caridade sem perdão,
eu me lembrei daquela questão, a questão 886 do Livro dos Espíritos, que é perguntado qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E a gente percebe que realmente não há caridade sem perdão, porque o ato de perdoar engloba todos os 3 elementos da caridade. Se a gente for ver, benevolência para com todos é a resposta da questão, a primeira parte. Quem perdoa está sendo benevolente para com aquele que o agrediu e para consigo mesmo. Que a gente sabe que o bem é o nosso advogado em toda parte. Da mesma forma, quando se fala em indulgência para com as imperfeições alheias, a gente percebe que quem perdoa está sendo indulgente para com as imperfeições do agressor, do ofensor. E por fim, perdão das ofensas. Quem perdoa não perdoa só o ofensor, perdoa também o pecado, perdoa as ofensas, age com misericórdia. Então o perdão, ele permeia por todos os elementos da caridade, como entendia Jesus. Por isso que não há caridade sem perdão. Não há caridade sem perdão. E uma das passagens mais clássicas, mais emblemáticas sobre o perdão é essa que está no Evangelho de Mateus. Quando Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Indo por parte, essa dos 70 vezes 7, acho que todos nós podemos concordar que não é perdoar apenas 490 vezes, mas sim o perdão ilimitado, que eu não vou entrar muito nesse trecho. Eu queria voltar mais para essas partes que estão sublinhadas. Quando Pedro pergunta a meu irmão, até Haroldo Dutra Dias traz isso muito bem. Ele nos leva a imaginar que Pedro está falando aí de relacionamento. Não é um ato isolado. Porque senão ele tinha perguntado se alguém quantas vezes devo perdoar se alguém, né? Quantas vezes deve perdoar alguém e não meu irmão? Aí ele traz uma relação íntima. E Haroldo Dutra Dias nos mostra que e traz essa reflexão que é realmente essas pessoas da nossa convivência, as pessoas mais próximas, que chamamos de irmão, que tem a capacidade, que tem a possibilidade maior de nos magoar e de nos ferir. São as pessoas do nosso relacionamento que têm esse potencial maior. Um filho, um pai, uma mãe, um amigo, um primo, um cunhado, a sogra, um colega de trabalho, um chefe, funcionário, companheiro do movimento espírita, as pessoas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nossos irmãos, meu irmão, tem esse potencial maior. As pessoas que nós temos um laço de afeto maior. Diferente daquelas que não temos muita aproximação. Essas podem até nos matar. Mas isso aí é um caso extremo. Aqui a gente está falando do cotidiano, do dia a dia, da vida real. E aí, a gente também tem que olhar para o outro lado. Que também nós somos os que temos a maior possibilidade de ferir aqueles na nossa convivência. De ofender aqueles com os quais temos maior proximidade. Que temos um relacionamento de intimidade. Porque quem dá o tapa costuma esquecer, né? Mas quem recebe não. E a gente costuma esquecer que muita gente
precisa nos perdoar. Talvez esse tempo, mais ou menos meia hora que eu estou falando aqui sobre o perdão, passou por nossa cabeça alguma pessoa que nós precisamos perdoar. Mas talvez não uma pessoa que nós precisamos pedir perdão. Uma pessoa que a gente magoou e precisa pedir perdão. Porque é por essa ótica que nós costumamos olhar. Até a pergunta de Pedro, se formos analisar, ele pergunta de uma maneira egocentrista, de uma maneira egoísta. Quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Quando ele poderia, de uma maneira mais imparcial, ter questionado a Jesus. Quantas vezes eu devo pedir perdão quando eu pecar contra meu irmão? Quantas vezes eu devo pedir perdão quando eu pecar contra meu irmão? Até 7? Ou até 70 vezes 7? E aí muda a ótica. E é justamente isso que nós temos que refletir, eu penso. E saber que mesmo muitas vezes sem reconhecer, nós estamos e somos perdoados pelas pessoas da nossa convivência constantemente. Perdoados em nossas faltas, em nossas falhas, em nossos excessos, em nossas teimosias. E eu acho que essa é a reflexão que fica nessa passagem. Do comprometimento, em primeiro lugar, para com aqueles que são mais próximos de nós. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, pessoas da nossa convivência, que tanto necessitamos, né? Porque ninguém é nada sozinho. E nós, sempre naquela ótica de que é preciso dar, de que é preciso perdoar, também devemos nos colocar na posição de recebedor da caridade alheia, sendo perdoado e não apenas perdoando. E o processo do perdão, o primeiro ponto que eu registro, como eu também acredito é o que nós entendemos, o processo é individual, não pode ser generalizado. É um processo pessoal, é um processo íntimo. E aí, não é preciso se constranger a imediatamente, eita, eu tenho que perdoar. Não. Cada um tem seu modo, tem seu tempo e a forma de agir. Não há constrangimentos nesse sentido. E essa ordem, como eu assinalo aqui, é uma ordem exemplificativa desse processo. Só para ilustrar. Não é uma regra. No primeiro momento, entendemos que para começar o processo, o primeiro passo seria não revidar a ofensa recebida. Não responder o mal com o mal. Não querer cobrir um crime com outro crime. Não querer fazer justiça com injustiça. Esse é o primeiro passo. Se a gente segurar e não revidar, já deu um passo importante. No segundo momento, não cultivar o ressentimento. Como não revidar a ofensa recebida evita e preserva o outro, porque a gente vai evitar de atingir o outro, não cultivar o ressentimento é proteger a nós mesmos. Não sentir novamente aquele mal-estar causado. O exemplo de Rossandro até agora foi o melhor que eu vi no seu livro. E em palestra também ele já falou. Que o ressentimento é como alguém que vomitasse em você e você guardasse numa vasilha aquele vômito. E toda vez que se lembrasse da cena, abrisse a vasilha e cheirasse. O mal-estar vem cada vez maior. Não cultivar o ressentimento. E passando por esse momento importante, não querer o mal. Porque a vida, como sabemos, o livro Pensamento e Vida, por Emmanuel, é um livro extraordinário nesse sentido. A vida é um resultado do que sentimos, pensamos, falamos e fazemos. Então, não desejar o mal é outro passo importantíssimo. Não emitir aquela vibração negativa para aquele que nos magoou,
que de alguma forma nos feriu. Evitar o pensamento de rancor e orar. Evitar esse pensamento rancoroso e junto da oração, de maneira disciplinada, ajuda a conseguir essa espontaneidade do ato de perdoar. Pedir a Deus que consiga ter forças para fazer, para perdoar, para exercitar o bem. Isso é tão patente que no próprio Evangelho de Lucas, quando Jesus está falando sobre o perdão, dizendo que a gente tem que perdoar de maneira desproporcional, ilimitada, todos os apóstolos são uníssonos a dizer: aumenta a nossa fé. Não foi um apóstolo, não, todos. Por isso que a palavra utilizada é nossa. Aumenta a nossa fé diante da grandiosidade e da dificuldade desse processo, do processo do perdão. E aí, a etapa derradeira seria o avançar do perdão dos lábios, do perdão das palavras, para o perdão do coração, do perdão das atitudes. E Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz justamente isso. Avançar do perdão dos lábios é quando a gente diz, o perdão dos lábios, na verdade, perdão, é quando você diz: eu perdoo, mas quando aquela pessoa sofre um mal, sofre alguma situação desconfortável, você se alegra com aquela situação. E ainda diz assim: aqui se faz, aqui se paga. Isso é o perdão dos lábios. É quando você diz: eu perdoo. Isso é exemplo de Paulo. Paulo traz isso no Evangelho, segundo o Espiritismo. Quando a gente diz: eu perdoo, e diz em seguida: eu nunca mais quero voltar a ver aquela pessoa. É eu aqui e ela do outro lado do planeta. Esse é o perdão dos lábios, só das palavras. Quando ele nos diz que é preciso evoluir para o perdão do coração, o perdão das atitudes, que é o perdão que parte de dentro, da essência. É viver apesar da ofensa. Não é esquecer. É apesar daquela ofensa, conseguir viver sem ser afetado 2 vezes. Porque o não perdoar é como se fosse uma segunda penalidade. Você já foi atingido e não perdoar é se atingir novamente. E aí nós concluímos esse processo dizendo, usando as palavras de Kardec, na questão 685 do Livro dos Espíritos, que perdoar é se educar. Porque a educação, segundo o comentário de Kardec, é um conjunto de hábitos adquiridos. E ele está falando de hábitos da educação moral e não formal. A gente sabe que quando tem um caminho mais fácil e um mais difícil, um asfaltado e um de barro, a gente costuma ir pelo mais fácil. Então é mais fácil se educar formalmente. Mas Kardec nos orienta a educar-se moralmente. É mais fácil dizer bom dia, tudo bom, olá, com licença, obrigado, de nada, do que perdoar, do que amar os vossos inimigos. E aí, nós temos que entender essa prática, esse hábito, que supera a educação tradicional, a educação formal. Por isso que não perdoar seria uma falta de educação, olhando por essa ótica. Porque o perdão, meus amigos, é fundamental para o nosso relacionamento humano, para a nossa convivência. A gente não perdoa, não é simplesmente para agradar a Deus, mas é porque é uma necessidade para manter intacta a nossa integridade física, a nossa integridade psíquica e espiritual. Perdoar é uma necessidade. É uma necessidade. E no livro Lições, de A a Z, de Chico Xavier, tem um capítulo que fala isso. Que Chico nos diz que Jesus fala que devemos perdoar 70 vezes 7,
não apenas no sentido de código moral, mas como um código de saúde, porque o perdão, quem perdoa, consegue se imunizar, consegue criar anticorpos. É saudável perdoar. É saudável. É como a gente ir para o nutricionista e o nutricionista recomendar aquela alimentação saudável. Eu sei que é saudável, mas eu quero a não saudável só no final de semana. Quero uma oportunidade para saborear aquela não saudável. A mesma coisa do perdão. É saudável perdoar, mas a gente costuma deixar para perdoar só no final de semana e o restante não perdoar. Justamente por ser a comida que não é saudável, a mais gostosa, às vezes muita gente se gosta da vingança. Tem prazer com essa vingança. É esse cuidado que a gente tem que ter. E entender que nós somos vitoriosos. Porque se olharmos, mergulharmos na nossa memória, nas nossas mentes, vamos ver que até aqui onde chegamos, muito perdoamos e muito fomos perdoados. Por isso nós chegamos até aqui. E não podia deixar de lembrar também a oração Pai Nosso. Nela nós percebemos que existem 7 pedidos e um único compromisso, que é o de perdoar. E é interessante que no Pai Nosso, Jesus só comenta sobre o perdão. Logo após o Pai Nosso, no Evangelho de Mateus, a oração que o Mestre nos ensinou, Jesus explica só o trecho do perdão. Ele diz: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aqui nós vemos a justiça divina. A justiça divina. Nós temos que, em primeiro lugar, compreender que Deus é justo. A gente não vai plantar trigo, não vai plantar joio e esperar colher trigo. Mas também não podemos olvidar que Deus, acima de tudo, é misericordioso. E a misericórdia é onde nós podemos intervir. Aqui na bem-aventurança fica claro isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos para com os outros, para com o próximo, porque alcançarão a misericórdia para com Deus. Essa é nossa possibilidade de intervir. Porque ao longo da nossa trajetória, nós bem sabemos, nas diversas reencarnações, acumulamos dívidas altíssimas com a providência divina. E a misericórdia que exercitamos é a misericórdia que Deus vai estar nos olhos de Deus para conosco. Por isso, no Pai Nosso, esse compromisso não deve ser só falado, só proferido da boca para fora, mas deve buscar ser vivido a cada dia. E aqui nós trazemos um item do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos, um item dedicado só à vingança. Nas instruções dos Espíritos, Júlio Olivier, Paris, 1862. Ele nos diz, o benfeitor, que sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Daí veio a inspiração para o título dessa temática. Não devemos ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. A palavra vingança, que vem do latim vindicare, que tem como um dos seus significados ato de retribuir, responder com força a um ato lesivo sofrido. Então é nesse sentido a vingança do perdão, responder com a força
do perdão, como exemplifica e sintetiza de maneira magnânima o Gandhi, Mahatma Gandhi, quando ele nos orienta e nos diz que nossa ira, nossa raiva controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. É nesse sentido, o impulso da vingança, canalizar esse sentimento e utilizar essa força para exercer o perdão. Essa é a vingança do perdão. E aqui nessa imagem, nós temos um machado cortando o tronco de uma árvore, que é um símbolo que nos faz remeter à história de uma planta chamada sândalo. O sândalo, no seu caule, quando ela é cortada pelo machado, pelo facão, ela libera um perfume. Ela libera um perfume que perfuma a lâmina do machado. O machado que fere é perfumado pelo sândalo. Isso, já finalizando, me traz a lembrança de um belo poema de um poeta pernambucano, já desencarnou, que eu admiro muito, Rogaciano Leite. Rogaciano Leite nos traz os seguintes versos. Não podia deixar de trazer a poesia, professor Mendonça. Eu sempre procuro trazer um pouco, apesar de a gente saber que a poesia não está nas palavras, está na vida. Mas aqui com palavras esse poeta consegue transmitir um pouco da mensagem que queremos trazer hoje. Ele diz assim: como o humilde sândalo que perfuma o ferro do machado que lhe corta, hei de ter minha alma sempre morta, mas não me vingarei de coisa alguma. Se algum dia, perdida pela bruma, resolveres bater à minha porta, em vez da humilhação que desconforta, terás um leito sobre um chão de plumas. E em troca dos desgostos que me deste, mais carinhos terás do que tiveste. E os beijos serão multiplicados. Para os que voltam pelo amor vencidos, a vingança maior dos ofendidos é saber abraçar os humilhados. A vingança maior dos ofendidos é saber perdoar os humilhados. Porque, meus amigos, nós sabemos que aqueles que agridem, que ofendem, são os verdadeiros humilhados para os olhos de Deus. Porque ninguém fere o outro, ninguém agride alguém sem primeiro se ferir, sem primeiro se humilhar. Esses são os verdadeiros humilhados. E não quem é ferido, e não quem é machucado, apesar da dor. E nessa situação, nós perguntamos, diante da equação divina, como responder ao mal praticado? Como se vingar desse mal? E Jesus nos orienta muito bem e mostra muito bem, dizendo para abraçá-lo com o bem, para sufocar com a bondade, porque o mal não resiste ao bem. Isso me faz lembrar também uma passagem na biografia de Gandhi, que já foi citada aqui hoje, na qual um soldado inglês, naquela época, resolve testar o grande defensor do princípio da não violência. E quando Gandhi está saindo à rua, o soldado, nessa tentativa, vai ao encontro dele e, sem falar nada, empurra Mahatma Gandhi. Gandhi simplesmente volta a seguir o seu caminho. O soldado não admite que Gandhi não fizesse nada e dá um soco na face de Gandhi. E os óculos dele vêm ao chão. Gandhi simplesmente se abaixa serenamente para apanhar os óculos, e o soldado, de maneira irada, revoltada,
com aquela atitude, vai com ainda mais força e derruba Gandhi violentamente no chão. E revoltado, o soldado pergunta a Gandhi: quem foi que lhe ensinou a ser tão covarde assim? Gandhi, ainda no chão, aponta para o pescoço do soldado e diz: esse que está pregado na cruz que você carrega no peito. E na imagem, no pescoço do soldado, tinha uma imagem de Jesus pregado na cruz. Naquele momento, o soldado percebera o absurdo que tinha cometido e ajudou Gandhi a se levantar e pediu perdão. Porque o mal não suporta o bem. E para finalizar com essa frase, que Jesus, na cruz, levantou a cabeça e dirigiu ao Pai. Porque Jesus não precisou sequer perdoar, mas sabendo das consequências do que havia sido feito, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E isso em consonância com a questão 120 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: os espíritos precisam passar pela fieira do mal para chegar ao bem? E a resposta da espiritualidade é a seguinte: pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porque se soubessem a dimensão do que estava sendo feito, não fariam, não agiriam daquela forma. Como na Boa Nova, Jesus nos diz, por Humberto de Campos, na psicografia abençoada de Chico, diz a Mateus, Levi, que o homem é antes frágil do que perverso. É antes frágil do que perverso. Apesar de só achar que foi sem querer, se foi a gente que cometeu. Se foi o outro, foi por maldade, foi por ruindade. Mas essa fragilidade é dirigida a todos, como Jesus falou. O homem é antes frágil do que perverso. E muitas vezes se faz coisas que a gente mesmo analisa hoje. Na condição atual, nós não faríamos e até nos envergonhamos por um dia ter feito, porque já conhecemos um pouquinho a mais, um passo à frente. E aí a gente entende um pouco isso. Naquele momento, eu não sabia o que estava fazendo. Não é tirar a nossa responsabilidade, mas saber que a maldade puramente gratuita não existe. É a ignorância que impera. Como Frederico Menezes costuma dizer, citando um filósofo, a ignorância é a raiz de todos os males. E, por outro lado, para perdoar, nós devemos saber o que estamos fazendo. Ninguém perdoa sem saber. Ninguém perdoa sem saber o que está fazendo. Contrapartida, o perdão necessita do conhecimento de causa. Do conhecimento de causa. E para isso, nós vamos buscar nos esforçar cada vez mais para isso. Fazer brotar a virtude da humildade. Porque é a humildade que é capaz de fazer florescer o perdão em nossas atitudes, em nossas reações. E, sendo assim, nós estamos certos de que a vingança do perdão é a resposta do amor, é a vitória do bem. A vingança do perdão é a luz que brilha na escuridão. E se nós respondermos à ofensa recebida na mesma moeda, nós estaremos apenas contribuindo
para o crescimento das trevas. Todavia, se respondermos, buscarmos, tentarmos responder à atitude negativa, à ofensa, à agressão recebida, se ela for respondida com a chama do perdão, com essa chama imperecível, aí sim nós estaremos contribuindo para cobrir uma multidão de pecados. Muito obrigado, muita paz a todos.